Boa noite a todos, meus queridos irmãos, que a graça preciosa de Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite, noite especial em que nós, mais uma vez, nos reunimos para estudar as Escrituras e adorar ao nome precioso de Jesus. Sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, as nossas vidas, através da meditação e do estudo da sua santa palavra. Quero cumprimentar, deixa eu ver quem já entrou aqui na nossa sala, na nossa plataforma. A minha esposa, Li, um beijo para você. Celita, Wellington, o Tiago, o Rodrigo, o Josi, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Eu quero saber por que eu estou sem os comentários. Agora sim, agora eu consigo ver os comentários de vocês e posso ver quem está assistindo e quem está comentando também. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite. Sejam bem-vindos, todos vocês. Nós vamos aí para a nossa 16ª quinta-feira, que estamos perseverando através da plataforma do Facebook e agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos livrado do mal e nós somos gratos a Ele por isso. Desde já eu quero orar e pedir para que você prepare o seu coração, prepare a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos hoje estudar as Escrituras a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o versículo de número 18. Leremos do 18 até o versículo de número 28, tá bom? Se você desejar, compartilhe esta sala para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus, que é o que nós mais necessitamos nesses dias, que é justamente isto, ouvir as Escrituras, ouvir a voz de Deus. Por favor, me dê um feedback de como que está o áudio e a imagem também, tá bom? Meu Pai amado, meu Pai querido, nós te damos graças por mais esta noite, por mais esta semana em que estamos, ó Deus, reunidos virtualmente através desta plataforma para estudarmos as Escrituras, para orarmos, para ouvirmos a Tua voz, ó Deus. Neste mundo de tanto barulho, de tanta dor, de tanto sofrimento, eu creio que o Senhor não deixou de falar e não deixará de falar com o teu povo. E eu rogo para que hoje, através das Escrituras Sagradas e através do teu Espírito Santo, o Senhor possa falar conosco, possa dar forças ao desanimado, possa dar forças ao cansado, possa curar, ó Deus, as emoções daqueles que estão perturbados, cansados, tristes, abatidos, e que o Senhor glorifique o teu santo nome através das nossas vidas.
Oramos pelos que sofrem, oramos pelos enlutados, lembramos da dona Suzy, lembramos, ó Deus, da sua dor tão profunda por perder de forma tão drástica o seu esposo e sequer poder velá-lo e dar a ele um sepultamento. Oramos para que o Senhor console ela com a esperança bendita da ressurreição. Lembramos da sua irmã que está internada e se recupera, ó Deus, do vírus. Lembramos das pessoas que estão sofrendo neste instante na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Esperamos, ó Deus, a tua provisão no que tange às pesquisas, aos acadêmicos que estão estudando, Senhor, para produzir uma vacina e a mesma possa imunizar, ó Deus, a população e protegê-la do contágio. Nós lembramos, ó Deus, da situação econômica também. Nós temos, ó Deus, um país tão frágil economicamente. Nós temos, ó Deus, pessoas tão carentes, pessoas que têm trabalhos tão degradantes, ó Deus, pessoas que vendem seus produtos na rua, prestam serviços e recebem um retorno tão insignificante pelo seu trabalho tão árduo, pessoas, ó Deus, que têm trabalhos tão vulneráveis e que perderam os seus trabalhos, ó Deus. Nós oramos pela situação econômica. Mais uma vez, eu apresento ao Senhor o nosso ministro da Economia. Que o Senhor dê a sabedoria àquele homem, Senhor. A inteligência e a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Ele é tão capacitado, ele é tão reconhecido pela sua capacidade intelectual, pelos seus estudos, os seus títulos. Eu peço que o Senhor dê a ele a tua sabedoria, Senhor. Que ele consiga montar um projeto da retomada econômica da nossa nação, Senhor. Nós oramos também por todos que estão trabalhando, ó Deus, em prol da saúde do nosso país. Oramos por todos os enfermeiros, por todos os médicos, por todos os técnicos de enfermagem. Oramos, ó Deus, pelos funcionários que trabalham nos hospitais, estão se expondo, Senhor, ao contágio deste vírus. Ó Deus, recebendo um salário tão baixo. Ó Deus, às vezes trabalhando sem equipamentos adequado de proteção, Senhor. Esteja com eles, ajude os funcionários, ó Deus, dos hospitais, os maqueiros, ó Deus, os faxineiros, os serventes, ó Deus, os que trabalham nas ambulâncias, todos que estão trabalhando pelo bem comum, Senhor. Oramos pelas nossas autoridades. Lembro do presidente da República, lembro, ó Deus, dos senadores, dos deputados, ó Deus, oro pelo prefeito da nossa cidade, oro, Senhor, pelos vereadores da nossa cidade e lembro do governador do nosso estado, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre eles. Ó Pai Santo, lembramos, ó Deus, de todos que estão sofrendo nesta noite na nossa cidade, sofrendo pelos problemas emocionais deste isolamento, Senhor, o cansaço emocional, cansaço físico. Ó Pai, que haja refrigério do Senhor nesta noite a toda alma cansada, toda alma, Senhor, fadigada, que haja o teu refrigério, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos um coração também disposto a abençoar, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês podem me ouvir bem? Eu estou aguardando um feedback de vocês. Por gentileza, queiram me dar um feedback de como está o áudio, tá bom? Da nossa transmissão, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Vamos para mais um estudo, mais uma história do cristianismo antigo. Atos dos Apóstolos,
18. Se você não esteve conosco semana passada, nós estudamos na semana passada a chegada do apóstolo Paulo à cidade de Corinto, capital da Acaia, na Grécia. E nós temos dois livros da Bíblia que foram destinados a esta igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Ele ficou em Corinto 18 meses, 1 ano e 6 meses em Corinto. Vocês se lembram de que Paulo teve uma visão em Corinto? O próprio Jesus Cristo lhe apareceu numa visão sobrenatural. Nós não sabemos se foi um sonho ou se foi em um momento de oração, mas sabemos que Jesus Cristo apareceu para Paulo e lhe disse: Paulo, não tenha medo, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Paulo passa a pregar de forma ousada enfim, forma-se a igreja de Corinto em 18 meses. Que bênção, queridos! Oxalá que os nossos projetos de plantação de igreja tivesse um prazo tão curto, de apenas 18 meses, 1 ano e meio. Eu confesso para vocês que o meu sonho para a nossa igreja, já disse isso e volto a repetir, é de que a nossa igreja se organize e se torne igreja, juridicamente falando, seja autossustentável e que a nossa igreja seja capaz de começar novas igrejas aqui na região do Vale do Itajaí. Este é o meu sonho, queridos. É o que eu sonho para a nossa igreja e o que me motiva. E nós sabemos que devemos sonhar. E eu não sonho, meu sonho não é pequeno. Muito pelo contrário, são sonhos grandes e ousados. Plantar uma IPI na cidade de Itajaí, na cidade de Blumenau, de Brusque, a partir aqui da nossa igreja, tá bom? Se o Senhor quiser que eu vá para alguma dessas cidades, certamente Ele vai preparar um novo pastor para pastorear vocês aqui em Balneário, e eu vou, com a minha família, me engajar novamente em um projeto como esse. Mas esse não é o meu sonho inicial, tá? Meu sonho é que a nossa igreja se envolva em projetos de começar novas igrejas nessas cidades e que a gente possa chamar pastores para vir plantar essas igrejas, que a nossa igreja tenha condições, junto com a Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil, de sustentar financeiramente esses pastores, enfim, plantar novas igrejas, porque o método eficaz de cumprimento da grande comissão que Jesus Cristo deu para a igreja é começar novas igrejas, queridos. Este é um sonho que está dentro do meu coração desde que eu cheguei aqui, tá bom? Paulo sai de Corinto e ele está saindo para Jerusalém. Ele deseja passar a festa da Páscoa na cidade sagrada de Jerusalém. Só que antes ele para em Éfeso, tá bom? O contexto do nosso estudo é esse. Ele para em Éfeso, uma importante cidade da Ásia, talvez seja a 4ª maior cidade do mundo antigo em população. E Lucas deseja, na verdade, focalizar em 3 personagens neste capítulo que nós vamos ler e ensinar algumas coisas sobre eles. Quem são esses 3 personagens que Lucas vai descrever hoje para nós? O apóstolo Paulo, Apolo, um pregador, e também um casal chamado Priscila e Áquila, tá
bom? Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vamos ler o texto sagrado? Vocês podem fixar aí os comentários, nos comentários, o texto de hoje, para que, se porventura alguém chegar, possa acompanhar com a gente, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 18. Por gentileza, irmãos. Atos 18 e 18. Vamos ler? Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Quando nós lemos Atos 18, a ordem era Áquila e Priscila. Aqui há uma mudança. Se torna Priscila e Áquila. A mulher vem primeiro. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, glória a Deus, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Pai, nós suplicamos para que o Teu Espírito fale conosco e nos abençoe. Mais uma vez, pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Como eu adiantei para os irmãos, seja bem-vindo, bem-vindos. Eu estou vendo aí o nosso irmão Marcos Prado, que está assistindo com a gente, a Juana. Juana, um abraço para você, para o Vicente e também para o pequeno Daniel. A minha cunhada lá de São Paulo, Amanda, que está sempre com a gente. Amanda, Deus te abençoe. Dona Suzy, receba o nosso abraço, tá bom? Nós estamos orando pela senhora para que o Espírito Santo possa confortá-la, dar forças neste momento tão difícil da sua vida. Também a Silvana,
o irmão Jefferson lá de Passo Fundo, Josi, o Alexandre, querido Alexandre, e a Patrícia lá em Londrina. Deus abençoe, Alexandre. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Carlito, a dona Célia, dona Nália, certamente o Renato, o Wellington. Deus abençoe vocês que estão assistindo aí, participando do nosso estudo bíblico. Nós vamos ver hoje a história de 3 personagens que Lucas deseja mostrar para a gente. Eu gostaria muito de conhecer detalhes da vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, como ele orava, como ele estudava, como ele pregava, se ele pregava sermões expositivos, temáticos, qual era a sua dinâmica do tempo, como ele administrava o seu tempo. Mas Lucas não dá esses detalhes para a gente. Ele oferece para a gente outros detalhes e nos mostra como era a vida do cristianismo primitivo. Tá bom? Então nós vamos ver hoje um pouco sobre a vida do Paulo, um pouco sobre a vida desse pregador chamado Apolo e um pouco deste casal Priscila e Áquila. O texto diz que o apóstolo Paulo, viajando, ele sai de Corinto, leva consigo este casal Priscila e Áquila, e antes de embarcar no navio, ele simplesmente raspa a sua cabeça, porque tinha feito um voto. Raspa a sua cabeça não, raspa o cabelo, me desculpem. Raspa o cabelo porque ele fez um voto. Eu queria que vocês me dissessem, eu estou preocupado como é que está o áudio. Que vocês me falassem como é que está, se está tudo bem. E aí, querido, certamente você quando lê um texto como esse, você deve perguntar o seguinte: fazer um voto, pastor? Os cristãos fazem votos? Raspar o cabelo quer dizer que eu posso fazer um voto e ao fazer esse voto eu vou ficar careca? Devo cortar o meu cabelo também? A referência bíblica aqui de que Paulo raspou a sua cabeça nos remete à experiência bíblica que está registrada no livro de Números. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia no 4º livro da Bíblia, livro de Números. Vamos lá? Deixe marcado aí em Atos e vamos a Números. 4º livro da Bíblia, livro de Números, capítulo de número 6. Nós vamos ver de onde vem esta experiência de Paulo, em que ele fez um voto e ao fazer este voto ele raspa a sua cabeça, raspa o seu cabelo. Vai à barbearia, faz a barba, raspa o cabelo, tá bom? Vamos ler Números, capítulo de número 6. É o 4º livro da Bíblia. Números 6. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer
livremente. O que nós temos aqui é que os judeus faziam votos em gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas no passado, como também como parte de uma petição para uma bênção futura. Com base nisto, se você fosse um judeu, você expressaria a sua gratidão a Deus por algo que você recebeu no passado, ou se fosse parte de um pedido que você faria para Deus em relação ao futuro, você expressaria isso, a sua gratidão a Deus, consagrando-se a Ele, fazendo um voto de nazireado. E vocês viram que este voto de nazireado consistia de pelo menos 3 coisas: abster-se de vinho e de tudo que vem do álcool. Quando a Bíblia fala de bebida forte, em detrimento ao vinho, ela está falando de uma bebida que se aproxima muito da cerveja, feita de cereais. Então, neste voto de nazireado, este homem ou esta mulher deveria se abster de bebidas alcoólicas e também de ingerir qualquer produto alimentício que viesse da uva, até mesmo vinagre. Esta é a primeira coisa deste voto. A segunda é que este homem ou esta mulher deixaria o seu cabelo crescer. Ele não cortaria o seu cabelo. E a terceira é que este homem ou esta mulher não iriam se aproximar de maneira alguma de algum cadáver, mesmo se fosse o cadáver do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos ou dos seus filhos. Se houvesse algum falecimento nesta casa, essa pessoa que fez esse voto para Deus, dentro desse período temporário, não iria se aproximar do cadáver para, por exemplo, prestar as suas últimas homenagens. E aqui o Paulo corta o seu cabelo. Porque durante o período do voto, eles não cortavam o cabelo. E por que eles não cortavam o cabelo? O judeu, culturalmente, sempre cortou o seu cabelo. É uma desonra para o judeu ortodoxo ele ter o seu cabelo comprido. E neste caso, o cabelo crescia para mostrar a todos de que durante um período da sua vida você estaria expressando gratidão a Deus, consagrando-se a Ele. Seu cabelo ficaria enorme. Você estava mostrando para todo mundo que durante um período de tempo você estava se consagrando a Deus, separando-se para Ele. As pessoas veriam isto. E certamente seriam estimuladas a Deus a partir da sua experiência. Para alguns de nós aqui da nossa igreja, isso não faria muita diferença, ficar sem cortar o cabelo, né? Vocês sabem de que eu estou falando. Mas, para alguém que tenha os seus cabelos, isto era uma comunicação. Você estava dizendo, olha, eu sou durante esse período, eu estou consagrado ou consagrada a Deus. No final do voto você cortava o cabelo, fazia a barba e oferecia um sacrifício no templo em Jerusalém, queimando o seu cabelo no altar do templo. Há uma discussão se Paulo leva o seu cabelo para Jerusalém para oferecer um sacrifício. Por que essa discussão? Porque Paulo é um cristão e ele sabe que em Jesus
se esgota todo o sistema de sacrifícios no templo. Então, essa é uma discussão que nós não temos respostas, Lucas não apresenta respostas para a gente, e nós só vamos descobrir isso no céu. Mas a grande questão é essa, e eu já quero me antecipar às possíveis perguntas que vocês devem estar fazendo aí, do que o seguinte: os cristãos podem fazer votos? E eu quero responder para vocês, queridos, que sim. Nós estamos fazendo votos sempre. E um cristão faz votos. Eu fiz votos quando eu me casei. E, aliás, eu estou vendo que a esposa do pastor que oficializou o meu casamento está assistindo aí a nossa live. Dona Sônia, esposa do reverendo Sérgio Francisco. Um beijo grande para vocês. Quando eu me casei, eu fiz votos. No dia 28 de abril, eu fiz votos para a Eliane, diante do pastor Sérgio, diante da igreja que estava reunida e dos convidados, de amar a minha esposa, independente das circunstâncias, todos os dias da minha vida, até que a morte me separasse dela. Nós fazemos votos quando somos admitidos como membros da nossa igreja. Fazemos votos. Para você ser admitido como membro da nossa igreja, você precisa se comprometer a sustentar moral e financeiramente a igreja, de andar nos caminhos do Senhor para evitar o mau testemunho. Nós fazemos votos quando somos batizados. Nós estamos sempre fazendo votos. E não há nada em fazer votos ao Senhor. O errado é não cumpri-lo. Sobretudo, diante da percepção de que, pela providência de Deus, Deus nos abençoou de uma forma especial, em que certamente esta é a experiência do apóstolo Paulo. Os comentaristas afirmam que Paulo teve uma experiência significativa com Deus em Corinto. Ele passou 18 meses em Corinto e não foi apedrejado lá, não foi surrado, não foi preso. Então eles conjecturam de que durante esses 18 meses Paulo fez um voto a Deus. E aqui, ao sair de Corinto, ele está cumprindo os seus dias de nazireado, agradecendo a Deus pelo cuidado dele na sua vida. E hoje eu quero enfatizar, aproveitar esta lição, de lembrar de algo importante, queridos. De que eu percebo que nós estamos tão secularizados, que até mesmo deve surgir algum tipo de estranhamento em nós, quando nós falamos de um assunto como esse. Você dedicar um tempo da sua vida. Eu não estou dizendo que você não deve cortar o seu cabelo, tá bom? Mas dedicar um tempo da sua vida para consagrar-se a Deus. Um exemplo, aqui nós temos uma proximidade com o jejum. Um tempo em que eu vou me consagrar a Deus. Um tempo em que eu vou me abster de fazer algumas coisas. Um tempo em que eu vou me dedicar a buscar a Deus. Quero ser útil para Ele. Quero aumentar a minha percepção espiritual. Quero buscá-lo, quero orá-lo. Quero orar a Ele. Quero jejuar. Essas práticas estão tão distantes de nós, em que quando nós falamos de coisas que são tão elementares, nós estranhamos. Mas que isso fique como desafio para todos nós. A tradição judaico-cristã sempre enfatizou e enfatiza o chamado dos fiéis em Cristo, tanto na antiga quanto na nova aliança, para uma vida consagrada a Deus. Que durante esses dias de pandemia,
de distanciamento e isolamento social, você seja desafiado a consagrar a sua vida ao Senhor. O segundo personagem do nosso estudo de hoje, de acordo com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Apolo. Olha o que o texto diz sobre ele. Versículo de número 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. O segundo personagem, portanto, é Apolo. E o que nós sabemos sobre este homem, de um nome tão bonito, Apolo? Ele era judeu, natural de Alexandria, uma importante cidade do Egito, e que era a segunda maior cidade do Império Romano, e uma cidade proeminente, intelectualmente, cientificamente, uma das maiores bibliotecas do mundo. Eu não lembro agora se era a maior ou uma das maiores bibliotecas do mundo. Estava justamente na cidade de Alexandria. Em Alexandria havia uma grande comunidade judaica, grande mesmo. E em Alexandria os judeus se reuniram para traduzir o Antigo Testamento para o grego. E essa tradução da Bíblia ficou conhecida como Septuaginta, a tradução dos 70. Porque os judeus que habitavam nessa cidade, eles se esforçavam muito para tentar contextualizar a fé judaica com a filosofia grega. Eles afirmavam que a filosofia grega era apenas rudimentar e que a fé judaica, a revelação do único Deus e os seus desdobramentos dessa revelação era algo conclusivo. Apolo nasceu nessa cidade. Ele era um homem importante, porque ele era estudado. O privilégio de estudar, queridos, nós devemos sempre lembrar disso. Nós temos hoje pessoas simples que conseguem estudar, pessoas que saíram da roça hoje, pessoas que saíram da favela, de situações econômicas terríveis e sociais, conseguem uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, mas no mundo antigo isso era muito difícil. Poucas pessoas tinham acesso à educação. E este Apolo era um homem privilegiado, talvez tenha tido um nobre nascimento, porque Lucas descreve ele usando adjetivos importantes. Olha o que o Lucas fala sobre o Apolo. Diz que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. A palavra eloquente vem de lógica. Era um homem lógico, pensamento grego, influenciado pela lógica grega. Eloquente vem de lógica. E poderoso nas Escrituras. Conhecimento profundo nas Escrituras. Alguns comentaristas afirmam que esse poderoso era de que o Apolo tinha um vasto conhecimento do Antigo Testamento relacionado a Jesus Cristo.
Vocês sabem, nós sempre falamos isto, que toda a Bíblia é sobre Jesus, desde o Gênesis ao Apocalipse. E o Apolo se tornou uma pessoa poderosa nisto. A segunda coisa, ele era instruído no caminho do Senhor. A palavra instruído no grego é catecúmeno. Nós estamos desatualizados desta palavra, mas é uma palavra muito usada pelos antigos presbiterianos. O Carlito, que está assistindo o nosso estudo, ele sabe que, e certamente ele, a dona Célia, e os que das gerações anteriores do presbiterianismo conhecem bem essa palavra catecúmeno. E é o que Lucas descreve para o Apolo. Ele foi um catecúmeno, ele aprendeu os rudimentos no caminho do Senhor. E olha que palavra bonita, o cristianismo é descrito como caminho do Senhor, religião do caminho. A terceira coisa que Lucas fala sobre o Apolo é de que ele era um homem fervoroso de espírito. Essa palavra grega fervoroso é a mesma palavra usada para descrever uma água que está fervendo, pegando fogo na panela. Homem de um espírito fervoroso. Ele não falava das verdades das Escrituras com frieza, mas havia um entusiasmo profundo em Apolo. E ele falava e ensinava com precisão, exatamente, sem errar, a respeito de Jesus. Que coisa linda! Eu me lembro deste que eu considero o melhor pregador que nós temos no Brasil, pastor Hernandes Dias Lopes, que diz que um pregador completo, um pregador perfeito, é alguém que concilia duas coisas, fogo e luz. Na verdade, o pastor Hernandes Dias Lopes cita o meu pregador inglês predileto, Martin Lloyd-Jones. E o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: muitos pregadores têm luz, têm fogo. Na verdade, eles têm fogo. São fervorosos no espírito, mas são fracos no conhecimento. Por outro lado, muitos outros são dotados de muito conhecimento, isto é, eles têm muita luz, mas lhes falta fervor. Portanto, um pregador completo é alguém que tem fogo e luz. E isto me parece que é a experiência do Apolo. Um homem com muito fervor e um homem com muito conhecimento das Escrituras. Eu gostaria de ouvir uma pregação do Apolo. Vocês gostariam também de ouvi-lo pregar, falar sobre Jesus? Imagine esse homem abrindo as Escrituras do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e encontrando Jesus e pregando sobre Jesus ali. Que coisa gloriosa, com muita luz, com muito fogo, com fervor do Espírito Santo e com muita capacidade intelectual. Este era o Apolo. Lucas não diz nada para a gente de onde esse homem surgiu, como ele se converteu, como ele foi parar em Éfeso, mas afirma que ele começou a falar. Na verdade, o Lucas diz que ele conhecia apenas o batismo de João Batista. E é isso que me intrigou a tarde inteira em que eu estive estudando esse texto. O Apolo conhecia apenas o batismo de João. Ele sabia muito sobre Jesus, falava com exatidão sobre Jesus. Ele não errava ao pregar sobre Jesus,
mas ele conhecia apenas o batismo de João Batista. E o que era o batismo do João Batista? O batismo do João Batista era um batismo para arrependimento. Você sabe que o João Batista começou o seu movimento pregando e chamando a população da Judéia e também da Galiléia e de Jerusalém, Judéia, Jerusalém, mesma região, para o arrependimento, preparando o caminho para o Senhor. João conhecia apenas o batismo de João. João não sabia nada sobre o batismo trinitariano, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que em Atos dos Apóstolos é sempre associado à dádiva do Espírito Santo. Faltava alguma coisa a este homem. Se ele conhecia o batismo de João apenas, ele conhecia apenas algo que tem poder sobre o nosso passado. Porque se é um batismo para arrependimento, é um batismo que está relacionado ao nosso passado, aos nossos pecados. Porém, ele desconhecia algo que nos confere poder e nos garante a vitória para vencer o presente e nos dá esperança em relação ao futuro. O Apolo é um homem que prega maravilhosamente bem, tem muito conhecimento das Escrituras, fala corretamente de Jesus Cristo, mas falta para este homem algo. E o texto diz, versículo de número 26, que ele começou a falar ousadamente na sinagoga, sem medo, com ousadia, porque ele tinha convicção de que Jesus era o Messias. Porém, havia um casal que estava sempre na sinagoga de Éfeso, e esse casal é a Priscila e o seu esposo Áquila. Eles estão ouvindo o Apolo, e eles são o terceiro personagem do nosso estudo hoje. O texto diz que eles ouviram Apolo falar. Versículo de número 26. E eu imagino o entusiasmo desse casal ouvindo o pregador. A felicidade de ver alguém expor Jesus Cristo com luz e fogo. Falar corretamente de Jesus. E é um casal especial. A Priscila e o Áquila. Na semana passada nós falamos deles. Eles foram exilados de Roma, porque no ano 49 da nossa era, o imperador expulsou todos os judeus da cidade de Roma. Falei sobre isso na semana passada. E eles foram para Corinto trabalhar, vender, fazer as suas tendas e vendê-las. E eles conhecem Paulo. Paulo chega em Corinto, conhece esse casal, e o casal oferece um quarto na casa deles para o apóstolo Paulo. Paulo passa a morar com eles e trabalhar com eles, porque o Paulo tem o mesmo ofício. Paulo, além de ser um rabino, ele era construtor de tendas. Quando Paulo sai de Corinto, ele leva com ele o casal, deixa eles em Éfeso. E eles estão escutando o Apolo pregar.
Entretanto, eles percebem que faltava algo para o Apolo. Eles percebem que a teologia do Apolo, me desculpem, não é correta. Ela é defeituosa. E o que eles fazem? Eles levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho. O casal convida de forma elegante e educada. Ao perceberem de que a teologia do Apolo era defeituosa, o casal convida o Apolo para jantar depois do culto na casa deles. E eu acredito que a tradição de se comer pizza depois do culto começa aqui, com Priscila e o Áquila. Eles vão para casa, levam o Apolo com eles. E eu achei tão significativo isto. Porque eles não falam abertamente dos erros teológicos do Apolo. Eles não têm a intenção de expor o Apolo. Mas com muito cuidado, eles levam o Apolo para casa. Pede uma pizza pelo aplicativo do iFood. E comem uma pizza com o Apolo. E eles vão desenvolver esse relacionamento com o pregador, expondo para ele, ensinando para ele com mais exatidão o caminho de Deus. E antes da gente terminar já o nosso estudo hoje, há pelo menos 3 coisas aqui, queridos, que é digna da nossa observação sobre esse casal Priscila e Áquila. A primeira delas, eu quero enfatizar o ministério feminino desta Priscila. Quando nós fomos apresentados a eles, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 2. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Isto aconteceu no ano 49 da nossa era. Vocês viram que, em primeiro lugar, aparece o nome do Áquila. Mas aqui, em Atos 18, e o versículo de número 19, a ordem muda, é Priscila e Áquila. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 26, novamente, Priscila e Áquila. E o que isso diz para nós? Nós vimos, isso fala para a gente, de que a Priscila, ela assumiu a liderança e a instrução teológica do Apolo. Certamente, ela tinha um conhecimento maior do que o seu marido, teologicamente. E não há nenhum problema nesse casamento, aparentemente, por causa disto. Esta é uma das coisas que eu vejo no texto. E de que o cristianismo primitivo tinha mulheres capazes de ensinar teologia para teólogos culto da sofisticada escola teológica de Alexandria. O cristianismo primitivo produziu uma mulher que tinha tanta capacidade que ela foi orientar Apolo
com mais exatidão sobre os caminhos do Senhor. A minha esposa recentemente comentou comigo de um vídeo que ela assistiu sobre mulheres, teologias fracas. Teologia fraca produz mulheres fracas. E eu fiquei ouvindo e fiquei pensando da necessidade das mulheres de estudarem exaustivamente, sistematicamente, as Escrituras, a teologia. E de que não é contraditório uma pessoa que não tenha o chamado pastoral, porque a nossa igreja, ela ordena mulheres ao ministério pastoral, de que não há contradição em alguém que não tenha o chamado pastoral ordenado, porque me parece que a Priscila não é uma pastora, mas ela é alguém que tem muito conhecimento e de que ela é uma leiga, uma artesã. O trabalho dela, o ganha-pão dela é fazer tendas. Porém, ela tem uma mente que raciocina as grandes verdades da fé cristã, sendo capaz de articulá-la diante de um teólogo. E eu marquei aqui na minha Bíblia que Deus nos dê mulheres assim na nossa igreja. Que Deus nos agracie com mulheres assim. Mulheres que se interessem pelos estudos bíblicos. Mulheres que se interessem pela leitura teológica. Para que elas possam discipular os seus filhos, para que elas possam discipular outras mulheres, e para que, se porventura algum pastor pregar na sua igreja e não falar da totalidade do evangelho, depois do culto, no cafezinho ali, elas sejam capazes de dizer: ei, pastor, na sua pregação, você precisa compreender as verdades com melhor exatidão. Agora, da mesma maneira em que a Priscila ela é capaz de ensinar, me chama a atenção a capacidade do Apolo em aprender, em sentar-se e ouvir uma artesã, uma leiga, uma pessoa que não tem nenhum cargo na igreja. E ele que é tão sofisticado, tão capaz, se submete para aprender de uma mulher. De um casal de artesãos leigos. Em segundo lugar, queridos, eu percebo o cuidado deste casal em transmitir conhecimento aos mais jovens. Segundo lugar, a preocupação deste casal é em transmitir o conhecimento para os mais jovens. E é uma das questões que mais me preocupa na igreja, essa juventude, os adolescentes, os jovens casais. Quem irá discipulá-los? Quem irá ensinar
não apenas no ambiente da igreja, de domingo ou quinta-feira, mas quem irá levá-los para suas casas, pedir uma pizza, investir na vida desses jovens, dando um livro de teologia para eles, e se encontrando com esses jovens semanalmente para discutir assuntos deste livro que está sendo lido, ensiná-los as doutrinas da fé e ensiná-los também os desdobramentos da vida. Eu sempre digo para vocês que uma igreja se faz necessário, numa igreja, os homens e as mulheres de cabelos brancos. O apóstolo Paulo diz que as mulheres mais velhas na igreja, elas têm um papel importantíssimo. Eu quero que vocês abram aí Tito. Tito, capítulo de número 2. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo a Tito, depois de Timóteo, tá bom? Depois de Tessalonicenses, Tito, capítulo de número 2. Vamos ver a função, um exemplo, das mulheres mais velhas na igreja. Tito 2, do 1, nós não vamos ver apenas a função das mulheres mais velhas, mas a função de um presbítero, a função de alguém mais velho na fé. Olha o que Deus espera de vocês. Olha a responsabilidade que vocês têm sobre os ombros. Olha só. Mas você, Paulo está dizendo para o Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ministério de ensino na igreja, importantíssimo. Quanto aos homens idosos, olha aí, os cabelos brancos da nossa igreja, que sejam moderados. Não combina um ancião que não tenha moderação, domínio próprio, que não aprendeu a viver ainda. Respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Olha só, o exemplo de vocês, homens mais velhos, é importantíssimo. Um homem sensato, um homem sadio na fé, um homem que tenha a experiência de amar e de perseverar. Uma das coisas mais importantes que a geração mais nova observa é a luta, a persistência dos mais velhos. Agora, versículo de número 3, a experiência das mulheres. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras. Não combina, de acordo com o cristianismo apostólico, uma mulher mais velha, fofoqueira. Não combina. Não faz parte do projeto de Deus, nem escravizadas a muito vinho, que já acorda pela manhã bebendo, que sejam mestras do bem, ensinem o bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Olha só, as recém-casadas precisam de modelo. As recém-casadas precisam aprender como é a vida conjugal, que não é uma tarefa fácil. A tarefa conjugal é difícil, penosa. Não é fácil. Então, as mulheres mais velhas, elas, com o exemplo e com a experiência, elas irão ensinar as recém-casadas a fazer o quê? Olha o que Paulo diz, a amar o marido. Em outro contexto, Paulo diz que a função da mulher é respeitar e ser submissa aos seus maridos. Aqui, Paulo diz que as mulheres mais velhas ensinarão as mais novas a amar os seus maridos e os filhos. Versículo 5, a serem sensatas, puras, boas donas de casa,
com essa revolução cultural, certamente algumas mulheres não gostariam de aprender isto. Ser boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí Paulo vai falar sobre os jovens agora, os homens. Do mesmo modo quanto aos jovens, exorte-os, anime-os, para que em todas as coisas sejam moderados. Certamente, desde a época do apóstolo Paulo, juventude e moderação não eram sinônimos. Paulo espera que haja ensino na igreja, que ensine os jovens sobre a moderação, sobre o domínio próprio, ter horário para dormir, ter horário para acordar, disciplina. Disciplina no que tange a grana, trabalhar duro, poupar dinheiro. Paulo espera que isso seja ensinado na igreja. E aí ele vai falar para o Tito, olha só, versículo 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, verdade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. E eu pensei hoje, o quão importante é alguém, casais, que disponham do seu tempo para ensinar os jovens, que disponham de recursos para comprar livros teológicos. Como é importante a literatura, irmãos. E investir a própria vida, porque o discipulado é isto. Discipulado é muito pouco em transmitir proposições, ideias, doutrinas. Eu, que sou pastor de uma igreja confessional, histórica, estou dizendo para vocês isto. Discipulado, quando a gente fala em discipulado na igreja, as pessoas já pensam em apostila, para estudar proposições, mas discipulado é transmitir vida. Inclui as proposições da fé, inclui, mas é transmitir a vida para as pessoas. E quão importante é um casal que tem esta visão. Terceiro lugar, e aqui é o que me chama a atenção também na vida de Priscila e de Áquila, e a gente vai terminar com isto. A vida desprendida deste casal. Uma das coisas que eu observo, queridos, de longe, na nossa geração, é justamente a sensação de que cada um vive as suas próprias vidas, perseguem os seus próprios sonhos. E hoje eu estava ouvindo um canal no YouTube. Na verdade, quem estava assistindo eram os meus filhos. 3 palavrinhas. O Pedro disse que não aguenta mais. E eu estava pensando hoje, eu tenho aí mais uns 2 anos de 3 palavrinhas para ouvir. E tinha uma musiquinha dos 3 palavrinhas que dizia o seguinte: Deus não quer preguiçoso em sua obra. O refrão fala mais ou menos isto, de que você não pode dar para Deus o que sobra do seu tempo. E lamentavelmente a nossa geração é marcada por essa ausência de um compromisso mais sério com Deus. Nós estamos perseguindo os nossos sonhos pessoais. Nós estamos perseguindo os nossos próprios projetos. Nós nos esquecemos das palavras tão doces de Jesus Cristo, que diz
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é um exemplo de um casal desprendido, que não estão vivendo para si mesmos. Porque esta é a imagem da nossa geração. Pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem para si mesmas. Essa é a canção do querido Gerson Borges, meu cantor evangélico predileto. Ele diz o seguinte na sua poesia: a glória de Deus é compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça agir aonde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, ver a nossa vida gerando mais vida. Mas aí na poesia ele diz o seguinte: mas as lágrimas dos olhos de Deus é ver os que dizem ser seus, vivendo para si, morrendo para si, e mesmo assim dizendo que são filhos de Deus. Não era para ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando e gerando mais vida. Priscila e o Áquila, o Áquila e a Priscila, eles foram exilados de Roma. Viajaram para trabalhar em Corinto. Paulo foi a Corinto. Eles conhecem o apóstolo Paulo em Corinto. Cedem um quarto da casa para o Paulo. Trabalha com o Paulo. E eles ajudam intencionalmente o apóstolo Paulo na plantação da igreja em Corinto. Quando Paulo termina o seu tempo em Corinto, de 18 meses, eles viajam com o apóstolo Paulo e saem de Corinto e vão para Éfeso, acompanhando Paulo na sua viagem. Certamente para ajudá-lo nesse projeto agora de começar uma nova igreja na importantíssima cidade de Éfeso. A populosa cidade de Éfeso, a rica cidade de Éfeso, a depravada cidade de Éfeso, a religiosa cidade de Éfeso, que tinha o maior templo religioso do mundo. Enquanto Paulo está em Jerusalém, em Antioquia, este casal fica em Éfeso. E lá eles conhecem Apolo, instruem teologicamente o Apolo. E posteriormente o texto diz que eles escrevem uma carta de recomendação à igreja de Corinto para que Apolo possa se dirigir a Corinto. Versículo 27 de Atos 18. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Quando Apolo sai de Éfeso e vai para Corinto, ele ajuda muito a igreja de Corinto. Ele prega com poder, ele instrui, discipula a jovem igreja de Corinto e ajuda a afastar os falsos pastores de Corinto, ajuda a afugentar os judeus de Corinto.
com o seu conhecimento e o seu fervor das Escrituras. Agora Apolo é um pregador completo por causa do casal Priscila e Áquila. E sabe qual é a última notícia que nós temos sobre Priscila e Áquila? Quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos. Depois de Atos, o livro seguinte é Romanos. Romanos capítulo de número 16. Paulo está terminando a sua carta fazendo saudações pessoais. E olha o que ele fala sobre Priscila e Áquila. Romanos 16 e 3. Saúdem. Na verdade, Paulo está em Corinto quando ele escreve Romanos. Saúdem Priscila e Áquila. E isso aqui, queridos, é para chorar. Olha o que ele diz. Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Certamente Paulo está falando de um evento que ocorreu em Éfeso, e nós vamos ver isso na semana que vem. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Foram tão companheiros do apóstolo Paulo que estavam dispostos a morrer com ele e no lugar dele. E eu gostaria de perguntar para o Lucas se esse casal tinha filhos, se a Priscila teve problemas para engravidar, por que não fala dos filhos deles? Gostaria de perguntar para o Lucas, eu fiquei pensando isso hoje à tarde, das mudanças no projeto de vida deste casal. Depois que eles conhecem o apóstolo Paulo, eles se empenham em plantar novas igrejas, não abandonam a sua atividade profissional, mas eles agora conciliam a atividade profissional, este desafio de começar novas igrejas. E eles vão radicalmente, estão dispostos a arriscarem a cabeça por causa disto. Eu gostaria de perguntar para o Lucas sobre os pais desse jovem casal, que certamente fizeram sonhos de vê-los ricos, bem-sucedidos, comprando mais uma casa na praia, fazendo mais uma viagem internacional, para mais um resort. Mas depois que conheceram o apóstolo Paulo, eles abrem mão disto. E estão agora empenhados nesse projeto. E são desprendidos. Um dia eles estão aqui, outro dia eles estão lá. Mas o Lucas não diz nada para a gente. Então, e o Paulo dá poucas informações. Ele apenas diz que eles se apaixonaram tanto por Jesus e pela causa de Jesus que estavam dispostos a morrer. E aí agora, Paulo diz que agradece. E não somente ele, mas todas as igrejas dos gentios agradecem a este casal. E o versículo 5 diz: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eles voltaram para Roma. Certamente eles passaram 8 anos exilados. Mas agora tem um novo imperador em Roma, eles voltam para Roma, para sua antiga casa. E esses anos em que eles passaram exilados, eles não perderam tempo. Eles não gastaram consigo mesmo. Mas eles se empenharam
em prol do reino de Deus. Jim Elliot, o missionário americano martirizado entre os índios Aucas no Equador, diz a sua célebre frase: não é tolo todos aqueles que por causa de Cristo abrem mão de perder. Não é tolo. Deixa eu tentar lembrar. Não é tolo o que dá, o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo o que dá, o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Eles estão de volta em Roma. Ah, mas eles foram agora se aposentar. Eles foram descansar. Não. Tem uma igreja que se reúne na casa deles, em Roma, capital do império. Já estão velhos. Passaram muito tempo no campo missionário. Agora vão descansar em Roma. Não. Tem uma igreja lá. Eu quero terminar perguntando para você como você tem gastado a sua vida. Quais são os seus projetos? Como você pretende terminar a sua vida? O que você tem feito para Cristo? O que você tem entregado para Cristo? O que você tem feito em gratidão por tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz por você? Por tão grande salvação. Quais são os seus projetos, os seus sonhos? Eles são os projetos de Deus. Nos teus grandes sonhos e projetos para os próximos 10 anos, estão incluídos neles discipular, servir, contribuir para o reino de Deus, o reino glorioso de Deus. João Calvino dizia: não pertencemos a nós mesmos, somos de Cristo, somos de Cristo Jesus. Se alguém tem alguma pergunta, eu gostaria de responder. Do contrário, nós estamos já no nosso horário estourado para terminar o nosso estudo. O Pedro, que está aqui me ajudando hoje, pode ver se alguém tem alguma pergunta. Pedro, não estou conseguindo visualizar as perguntas aqui, os comentários no meu celular. Alguém fez alguma pergunta? Hã? Não? Então nós vamos concluir. Vamos concluir orando. Deus abençoe a sua vida, Pedro. Deus abençoe todos os irmãos que estão com a gente. Eu estou vendo aqui o Jean, nosso amigo Jean Carnevale. Um abraço, Jean, para toda a sua família, tá? Os seus filhos. Márcio, Márcio, que satisfação, Márcio Henrique, vê-lo aqui com a gente também. Você faz parte da nossa história, viu, Márcio? Você, a sua esposa, os seus filhos. Deus te abençoe, Márcio. O Júnior está com a gente também. A Juliana, irmã do Tiago, um abraço, Juliana, para você e para toda a sua família. A Dona Suzy, mais uma vez, Dona Suzy, Deus te abençoe.
todos que estão com a gente. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, nós vamos orar para terminar o nosso estudo bíblico hoje. Semana que vem nós estaremos aqui, se Deus permitir, às 8 horas da noite. Domingo, às 19h30, nesta mesma plataforma, nós estaremos, e aqui neste lugar, no nosso espaço, no nosso templo, nós estaremos cultuando ao Senhor. Não se esqueçam de orar pela dona Suzy, pedindo para que o Senhor conforte o seu coração, dê forças, devido ao falecimento do seu esposo na madrugada de domingo para a segunda, ele que foi vítima do vírus, e também para que Deus possa curar a sua irmã, tá bom? Não se esqueçam de orar pela dona Suzy e por toda a sua família. Orar também, queridos, pelos desabrigados aqui no nosso estado, do grande temporal, do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e, sobretudo, o estado de Santa Catarina. Além de todo o drama da pandemia, muitas famílias pobres estão sofrendo muito os efeitos deste ciclone. Orar por eles, queridos. E que a gente tenha um coração muito sensível à dor das pessoas que passarem por nós, queridos. Nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. Somos o sal e a luz deste mundo, tá bom? Porque a luz de Jesus Cristo está em nós, porque o Evangelho, o Espírito Santo está em nós. Então nós reagimos à dor e ao sofrimento humano de uma forma diferente daqueles que reagem, que não conhecem a Jesus Cristo, tá bom? Feche os teus olhos. Se você tem algum pedido de oração e queira fazer, se porventura eu me esqueci de alguma situação, e se você quiser pedir oração, esse é o momento em que nós iremos interceder uns pelos outros. Juliana mandou um abraço do Tiago. Tá ok. Mas os pedidos ainda estão passando aqui. Os pedidos ainda estão rolando? Eu vou esperar um pouquinho então, Pedro. Por causa do delay da internet. Tá. Vou aguardar para ver se aparece algum dos pedidos para que a gente possa orar. Não tem? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te damos graças pelo Evangelho de Jesus Cristo. Te damos graça pelas tuas verdades, porque o Senhor inspirou a vida de Paulo, da Apolo, e inspirou também Priscila, Áquila, e tem inspirado milhões de pessoas que se entregam pela tua causa. Oh, meu Pai, inspire as nossas vidas também, para que a gente possa, Senhor, servir-te, para que nós possamos, ó Deus, adorar-te, e, ó Deus, anunciar com as nossas vidas, com as nossas palavras, com as nossas ações, a existência do reino de Deus. Pai Santo, nós oramos nesta noite por cada uma das famílias que estão assistindo, ó Deus, esta live. Nós oramos por aqueles que estão aflitos, ó Deus, aqueles que estão profundamente aflitos, amargurados, angustiados, ó Deus. Pedimos o alívio, ó Deus, o refrigério do teu Espírito sobre eles. Oramos nesta noite, Senhor, por todos os enfermos. Ó, meu Deus, mais uma vez, lembramos daqueles que estão sofrendo com as enfermidades, especialmente os que estão internados no Hospital do Coração, no Hospital da Unimed, no Marieta, no Ruth Cardoso, que foram acometidos pelo vírus, ó Deus. Senhor, alcance essas pessoas, as UTIs dos hospitais nesse instante, Senhor. Nós oramos pelos médicos mais uma vez, pelos enfermeiros, os que estão, ó Deus, de plantão nesta noite.
Oramos para que não haja mortes, ó Deus, esta madrugada, nas UTIs de todo o Brasil, Senhor. Mas que a tua cura atinja os hospitais mais distantes da nossa nação, Senhor. E que haja, Senhor, uma diminuição no número tão expressivo de mortos hoje, Senhor. E que também amanhã, Senhor, o número de contágio diminua. Senhor, nós pedimos isto, nós imploramos por isto, Senhor. Nós oramos, ó Deus, nesta noite, pela família da dona Suzy, para que o Senhor conforte, para que o Senhor anime, para que o Senhor sustente, para que o Senhor dê ânimo para ela, para que ela possa olhar, ó Deus, para o futuro com a esperança, Senhor, da ressurreição dentre os mortos. Pai Santo, os pedidos de oração, Senhor, nós apresentamos todos eles diante de Ti e suplicamos, em nome de Jesus, cura para os enfermos. Suplicamos, ó Deus, provisão financeira para, ó Deus, os que estão sofrendo, ó Pai, com a dureza da recessão econômica, Senhor. Oramos pelos vendedores, pelos profissionais liberais. Oramos, ó Deus, pelos empresários. Pai Santo, faça milagres para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Oramos pela nossa igreja, Deus. Nós suplicamos pelas nossas necessidades. Nós precisamos de recursos, ó Pai. Pagar o nosso aluguel, as nossas despesas. Oh, meu Deus, nós não queremos retroceder, mas nós queremos avançar. E o sonho é, Senhor, plantar novas igrejas, ó Deus. Tudo isso nós apresentamos ao Senhor. Diante deste cenário tão difícil, mas, ó Deus, eu confio na Tua palavra. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu confio na Tua palavra, Senhor. Alcance-nos, dá-nos uma noite de paz. Os que têm dificuldades para dormir, possam dormir o sono dos justos, ó Deus. Glorifica o Teu nome. É a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Domingo nós estaremos aqui, tá bom? Um abraço para todos vocês. E que vocês tenham um restante de semana abençoados. E não se esqueça, a sua vida pertence a Jesus Cristo. E Ele diz que você deve buscar o reino dEle e a sua justiça. E todas as coisas que preocupam o seu coração lhe serão acrescentadas. Deus te abençoe.